A paz do Senhor, meus queridos irmãos amados. Estamos aqui mais uma vez para mais um Resplandecendo Cast para a honra e glória do nosso Deus. Hoje temos aqui um convidado, evangelista Edson. Temos aqui uma história bastante interessante. O pastor aqui, evangelista, já fez várias missões, então vamos compartilhar um pouco aqui das suas experiências, momento e tudo que ele já viveu, transformação, milagres de Deus e tudo mais. Senta, fica à vontade, eu tenho certeza que esse conteúdo vai ser muito edificante para a sua vida. Amém. Evangelista, paz do Senhor, é um prazer ter o Senhor aqui conosco, agradeço pela sua presença aqui, compartilhar o que vamos falar aqui nessa mesa. Para a gente começar, eu peço que você, por favor, se apresente aí para o nosso público, fala um pouco sobre você. Obrigado, querido, obrigado pelo carinho, eu desejo que a paz e a graça de Jesus esteja sobre todos vocês. Eu me chamo Edson Teixeira. Amém. Eu sou evangelista há 38 anos e tenho percorrido aí, realizado a obra missionária em várias nações e nós vamos estar aqui compartilhando um pouco. Eu sou natural de uma pequena cidade do interior de São Paulo, nasci nessa cidade chamada Tatuí, me converti numa cidade chamada Piracicaba em 1987 e desde então me entreguei ao chamado missionário. Com um ano de convertido, eu já era missionário na Amazônia e de lá para cá eu tenho trabalhado junto com a minha esposa e com equipes em vários países do mundo e vai ser uma alegria muito grande a gente poder compartilhar e você ser enriquecido com essas experiências. Amém, glória a Deus, é isso aí. Então fique à vontade, sente no sofá, só tá no ônibus, pega o seu fone de ouvido, coloque aí, porque o que vai ser falado aqui vai ser muito bom para a sua vida. Compartilhe esse vídeo com um amigo, amém? Pastor, olha, pastor. Não tem problema, me chamam de pastor, de missionário, de evangelista. É tudo, amém, não glória tem a Deus. problema. A gente vai começar a entrar nesse tema abençoado, para quem não conhece, assim, querer entender um pouco mais. O que é de fato a obra missionária? O que significa isso exatamente? Tá. Para mim, a obra missionária é a continuação daquilo que Jesus fez. Amém. Atos 1, versículo 1 diz assim, que Lucas ele registrou no seu primeiro livro, que é o Evangelho de Lucas, Sim. a respeito de tudo aquilo que Jesus começou a fazer e a ensinar. E o livro de Atos, que é o segundo volume que Lucas escreve, Sim. ele está mostrando como que Deus continuou a fazer o que Jesus começou, Deus continuou através da igreja. Então, a obra missionária é a continuidade da propagação das boas novas que o Senhor Jesus começou. Mateus 4, versículo 19, 17 e 19, ele começa pregando o evangelho, e depois ele passa essa responsabilidade para nós. Vocês vão por todo mundo e vocês vão pregar o evangelho, as boas novas a todas as criaturas. Então, a obra missionária é isso, é você continuar fazendo aquilo que o Senhor Jesus começou, que é propagar as boas novas de Jesus em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Então, a obra missionária é dar continuidade aquilo que o Senhor Jesus começou a fazer. Ele derramou sobre nós o Espírito Santo, que nos capacita a sermos suas testemunhas, dando continuidade ao ministério da pregação. Amém, glória a Deus. É simples assim. Muito bom, glória a Deus. Então, basicamente, é continuar espalhando o evangelho, falando sobre as boas novas de Jesus Cristo, o caminho, a verdade, a vida, tudo isso. Exatamente. Amém, glória a Deus. E assim, falando um pouco nesses cenários de obra missionária, sobre o que Jesus Cristo começou e nos dias atuais, o senhor crê que existe uma diferença nos tempos de Jesus Cristo e nos dias atuais? Sobre obras, sobre missões e tudo isso? Bom, o Senhor Jesus, ele estava limitado. Então, ele nunca abriu mão de sua divindade, Sim. mas ele abriu mão, de acordo com Filipenses 2, ele abriu mão dos seus atributos divinos. Então, ele se esvazia e assume a nossa forma, e ele tem um corpo, ele sente fome, ele sente sede, ele pede água para beber porque tem sede, ele está sentado na beira do poço porque os discípulos foram comprar comida porque ele estava com fome, e o texto diz que ele estava cansado. Então ele tinha suas limitações, ele continuava sendo 100% homem, 100% Deus, mas porque nos amou de tal forma, assumiu a nossa forma, assumiu a nossa natureza humana, então Amém. ele estava limitado. Por isso ele chega, entre aspas, 4 dias atrasado no seu amigo Lázaro. Lázaro. Então, ele era limitado.
Por isso, por 3 vezes você vai ler no Evangelho de João, ele diz assim, olha, é necessário que eu vá. Porque se eu não for, o Espírito Santo não virá a vocês. Por que ele diz que é necessário que eu vá? Porque se ele fica conosco, seria só isso, seria o Emanuel, o Deus conosco. Sim. E o projeto de Deus na história, você vai ler no Antigo Testamento, Deus é Deus para o seu povo. Você vai ler no Novo Testamento, Deus é Deus com o seu povo. E quando o Espírito Santo se derrama, Deus é Deus em seu povo. Esse é o projeto de Deus, é viver em nós. Então, se Jesus fica, ele seria só o Emanuel, o Deus conosco, mais limitado. Ele não poderia estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Por isso ele diz, eu vou embora. Mas quando eu for, eu vou enviar o Espírito Santo. E o Espírito Santo vai capacitar vocês a ser uma extensão minha. Tem um livro que eu estou escrevendo que ele chama Os 2 Corpos de Deus. Então Deus tem 2 corpos. Deus tem um corpo literal, que ele assume. Quando ele ressuscita, ele diz para Tomé, pode tocar aqui. Veja que um espírito não tem carne e ossos como eu tenho. Eu sou um corpo. Então, a segunda pessoa da Trindade assume a minha forma e vai embora. E ele se assenta à destra de Deus me representando. Então, existe um corpo literal de Deus na segunda pessoa, que é Jesus de Nazaré, que está assentado no trono intercedendo por nós hoje. Existe um homem glorificado, que é a segunda pessoa da Trindade assentada à destra de Deus nos céus, representando a humanidade. Só que ele mandou o Espírito Santo. E o Espírito Santo veio para quê? Veio para formar um outro corpo. E esse corpo chama-se igreja. Então tem muita diferença, porque lá Jesus estava limitado. O Evangelho de Lucas revela sobre uma biografia de uma pessoa, Jesus. O livro de Atos dos Apóstolos é a biografia de muitas pessoas, a igreja. Então, em Lucas, Jesus está em um corpo. Em Atos, ele está no corpo todo. Deus sopra sobre o seu corpo, que é a igreja, e hoje a igreja não está limitada. Hoje o Espírito de Deus está soprando no mundo todo. Então, você vai no Paquistão hoje, os filhos de Deus estão lá, você vai no Japão, você vai na Mauritânia, você vai no Senegal, você vem aqui no Luxemburgo. Onde você vai no mundo hoje, a igreja do Senhor Jesus está viva, atuante e operando para a glória do Senhor. Amém. Então, eu não sei se eu respondi a sua pergunta, mas eu vejo essa diferença. Ele estava limitado em um corpo, hoje não. Hoje é o Espírito que sopra sobre todo o corpo dele, espalhado por toda a terra. Assim também fica até um pouco, vamos dizer assim, mais fácil, né? Que se espalha, vamos dizer assim, de maneira mais rápida, todo mundo conhece. A internet também está ajudando bastante ultimamente. Sim. Amém. Glórias a Deus. O Senhor Jesus é chamado de Cristo. Sim. No Evangelho de Lucas. No livro de Atos, a igreja é chamada de cristãos. A igreja. Então, em Lucas, Deus está em um. Em Atos, Deus está em todos. Então, nós somos pequenos cristos espalhados pelo mundo todo hoje. Literalmente. Glória a Deus. Glória a Deus. Pastor, agora vamos entrar um pouquinho assim no mundo espiritual, vamos dizer assim, porque o senhor, como faz missão, anda em vários lugares, conhece vários países, pessoas, lugares, culturas. E assim, no mundo espiritual, eu creio que isso envolve muita maturidade, conhecimento. O senhor acredita que sim? Sim, claro. Então, por favor. Você precisa entender, o Antigo Testamento e o Novo Testamento, ele fala muito das regiões que a gente conhece como territoriais, regiões celestiais. Daniel, capítulo 10, você vai ver o arcanjo Miguel conversando com o anjo Gabriel, e eles falam a respeito do príncipe da Pérsia que está se retirando e que está chegando o príncipe da Grécia. São principados que atuam sobre essas nações. E quando você chega no Novo Testamento, você vai ver Jesus entrando em territórios e os demônios se manifestam dizendo: que temos nós contigo, ó filho de Davi? Vieste nos atormentar antes do tempo. Então, aonde Jesus ia chegando, o reino de Deus ia assumindo esse território. E em Efésios vai dizer sobre principados, potestades, governadores do mundo tenebroso e hostes espirituais da maldade. Eu acredito muito no poder da oração. A oração, ela libera o poder de Deus, mas eu acredito muito na ação.
Então, se você pegar a palavra oração e você dividi-la ao meio, é o segredo, é orar e ação. Então, na oração você se reveste de autoridade de Deus para você partir. E à medida em que você vai entrando nesses territórios, você vai conquistando. Então, eu não acredito nesse negócio assim, eu repreendo o principado que está sobre Luxemburgo, como eu tive agora na Nigéria, eu repreendo o principado que está sobre a Nigéria. Não adianta só orar se a igreja não avançar. Então, à medida em que a igreja vai avançando com um evangelismo eficaz e eficiente, o reino das trevas vai perdendo o seu território. Então, é orar, mas agir. Enquanto a igreja vai caminhando, vai andando, as portas do inferno não prevalecem contra ela. Amém. Glória a Deus. Eu perguntei um pouco assim sobre esse conhecimento espiritual, assim, algo do tipo, porque, vamos dizer assim, muitas pessoas acham que fazer missão é algo simples, é só visitar outro país e ali pregar o evangelho, mas não é bem assim, tem todo um... Eu trabalho no Haiti. Sim. Desde 2010, quando teve terremoto. Então, vai fazer 16 anos que eu trabalho no Haiti. Glória a Deus. A religião oficial do Haiti é o voodoo. Olha aí. Então, não é assim, você chega lá, não é... E eu aviso as pessoas, olha, gente, vocês estão entrando em um território, maior é o que está conosco, o Espírito Santo está sobre nós somos mais do que vencedores, mas a gente tem que ficar vigilante, conforme Paulo diz em Coríntios 2, versículo 11, que a gente não pode ignorar as maquinações de Satanás. Ele está sempre armando ciladas, ele está sempre criando emboscadas, criando situações, às vezes de perseguição, às vezes de não obtenção de vistos, às vezes portas que são fechadas. Então a gente tem que estar vigiando, sim, porque o mundo espiritual é mais real do que a nossa própria realidade. Com certeza, com certeza. Amém. Glória a Deus. Glórias a Deus. E voltando um pouco já para as missões e tudo, o senhor acredita que a missão precisa ter um chamado específico, e quem tem esse chamado, como descobrir, como saber se tem aquele chamado, aquela vocação para fazer missões? Tá. Todo cristão, na verdade, não existe cristão se ele não for missionário. Ok. Essa expressão missionário não significa aquele que deixa tudo e que vai para um outro país, não. O cristão, Mateus 5, versículo 13, vocês são o sal da terra. Mateus 5, versículo 14, vocês são a luz do mundo. Pronto. E Atos 1:8, vocês são as minhas testemunhas. Então, todo cristão é um missionário. Porque ele foi chamado para ser sal da terra e luz do mundo. Ele não vai cruzar uma fronteira, mas ele vai entrar numa sala de aula. Ele não vai para um outro país, mas ele vai brincar, jogar bola com o vizinho. Ele vai trabalhar com os amigos. Ele é um missionário, aquele é o campo missionário dele. Agora, existe aqueles, conforme Atos 13... enquanto a igreja orava e jejuava, disse o Espírito Santo, separai-me agora a Barnabé e a Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Então, esses foram chamados para viver integralmente da proclamação das boas novas. Então, eles foram enviados para serem os apóstolos, porque a palavra missionário é o apóstolo, o enviado, né? Sim. Então, todo cristão é um missionário. Amém. Agora, dentre esses muitos que são chamados, existem alguns que são escolhidos para viver em tempo integral, para ir embora para um outro país, para ir embora para uma outra cidade, estabelecer igrejas, enfim. Eu acho que deu para você entender. Sim, mas todo cristão, se ele teve um encontro com Jesus, ele é um missionário. Amém. Glória a Deus. Então você que está assistindo aí neste momento, cristão, tenho certeza que você já teve encontro com Cristo, e você é um missionário. Sal da terra, luz do mundo, testemunha de Jesus. Pronto. Glória a Deus. É isso Amém. aí. É isso. Então, independente de onde você estiver, você é um missionário, faça a missão que Cristo nos deixou aqui, Glória pregar, a Deus. proclamar o evangelho, mostrar aqui a verdade, a vida e o caminho. É isso aí. É isso Amém. aí. E é simples, né? É simples. Aí você vai ver em Atos 8, o Filipe, que é um diácono, ele prega pro etíope. Em Atos 10, o apóstolo Pedro, que é um apóstolo, ele prega para Cornélio. Mas em Atos 9, quem é que fala para Paulo? Atos 9, versículo 10 diz assim, e existia um discípulo em Damasco. O seu nome era Ananias. Ele não era diácono, ele não era presbítero, ele não era apóstolo, ele não era missionário. O texto diz que era um discípulo. E aí ele é o representante de Deus ali, foi ele que Deus levantou e para poder batizar
e chamar de irmão o maior de todos os apóstolos. Então, não é um diácono, um presbítero, um pastor, um missionário. Não, você é discípulo de Jesus, você tem a responsabilidade e o privilégio de anunciar Jesus para as pessoas. Amém. É isso aí. Glória a Deus. E falando assim também nesse ponto, sobre seu chamado e tudo, e o senhor falou que, no caso, tem pessoas que são direcionadas a ir mais além, a ir a outros lugares, mas o senhor é uma dessas pessoas, já viajou por vários lugares, tem vários conhecimentos. Nessas viagens e missões, assim, existe uma experiência que marcou a sua vida, assim, que o senhor nunca vai esquecer? Testemunho, um milagre. Tem várias, né? O senhor pode compartilhar alguns, por favor? Eu já estive, eu falo humildemente, eu estive em mais de 100 países do mundo já. Olha aí. Acho que 111 países que eu já preguei. E teve países que eu já entrei mais de 50 vezes. Nossa. Então, eu tenho assim... mas eu vou contar um rapidinho do Haiti e um rapidinho do Paquistão. O Haiti, quando veio o terremoto, eu estava com a minha esposa e com as minhas filhas em Nova York, pregando. E aí veio o terremoto e eu falei para minha família, vocês voltam para casa, porque eu não vou poder voltar para casa. Mas como assim? Não, eu preciso ir para o Haiti. Mas o país está destruído, caiu tudo, os corpos, as doenças. Eu falei, eu sei, mas eu preciso ir para o Haiti. E aí eu não conhecia ninguém no Haiti. Ninguém. Eu não sabia para quem ligar, eu não sabia o que eu ia comer, onde é que eu ia dormir. Alguns amigos me ajudaram a montar 6 malas de doações para as crianças. Eu vi na televisão as crianças comendo barro e papelão. Eu falei, eu vou para lá. Só que ninguém queria ir comigo. Eu conversei com muitos amigos, mas ninguém queria ir comigo. Mas aí eu encontrei um mineiro, Darley Ramos. E eu falei, Darley, você precisa ir comigo numa viagem missionária. Ele falou, fala com a minha esposa, se ela deixar, eu vou. Aí eu corri na frente e falei, Dani, você libera seu marido para ir comigo. Eu não falei onde que era. Fomos pro computador, fechei a passagem, nos encontramos lá no JF Kennedy, nos Estados Unidos, lá em Nova York. E ele chegou e, Varão, quando a gente chegar lá no aeroporto, quem que vai receber a gente? Eu falei, pastor Darley, ninguém vai receber a gente lá. E ele falou assim, e quando a gente chegar lá, a gente vai ligar para quem? Eu falei, também não sei, eu não tenho um telefone de ninguém lá. E a gente chegar lá, a gente vai ficar em qual hotel? Eu falei, olha, amigão, que eu saiba, todos caíram. Não tem nenhum hotel de pé, que eu saiba, o terremoto destruiu tudo. E matou, de verdade. A ONU fala 350 mil pessoas, os haitianos falam mais de 500 mil de pessoas que morreram nesse terremoto. O fato é que quando nós chegamos no aeroporto, ele não queria sair do avião. Porque estava tudo destruído, cara. Tudo destruído. Nós conseguimos um quartinho para guardar nossas malas e saímos assim na rua. Mas a gente não sabia o que fazer. Era muita gente, 1.800.000 pessoas vivendo na rua e nós dois lá no meio deles. E aí estava chovendo e eu sei que eu comecei a chorar. E eu falei, Deus, eu te obedeci. Eu estou aqui, eu não sei o que fazer. E eu não sei onde é que eu estou. Mas o Senhor sabe o que eu devo fazer e o Senhor sabe onde é que eu estou. Nesse momento eu comecei a escutar umas buzinas. E era um tanque de guerra e um caminhão do exército passando, abrindo caminho, as pessoas foram passando. Só que quando o caminhão passou, eu vi atrás os soldados e vi as bandeirinhas do Brasil no ombro. Cara, eu nunca fiquei tão feliz na minha vida em ver a bandeira do Brasil e eu saí correndo atrás, gritando, Brasil, Brasil. Foi muito fácil eles ver a gente, que eu e o Darley, 2 branquelos, parecia 2 frangos de granja ali, né? Eles pararam e o cara falou, o que foi? Eu falei, rapaz, a gente está perdido. Ele falou, você é maluco? O que você está fazendo aqui, rapaz? Isso aqui é uma zona de guerra. Eu falei, então, é por isso que eu estou correndo atrás de vocês, porque eu não sei o que fazer. Nisso que eu estou conversando com o soldado, me apresentei como missionário, desceu o comandante do caminhão e veio debaixo da chuva, e olhou para mim, o que foi? O que está acontecendo aí? Aí o cara falou, ele é missionário, eles são missionários. E ele olhou assim para mim e falou assim, você é missionário cristão, evangélico? Eu falei, cristão, evangélico, protestante, bíblico. E ele falou bem assim, então, paz do Senhor, irmão. Eu sou o pastor Levi, eu sou comandante aqui e eu vim para cuidar dos soldados evangélicos aqui no Haiti. O que é que você está fazendo aqui, rapaz? Aqui é uma zona de guerra. Eu falei, então, é por isso que eu estou correndo atrás de vocês. Eu preciso que vocês me tirem daqui. Aí ele me tirou de lá, me levou para o Brabate, que era o lugar onde ficavam os soldados. Lá eu conheci um casal de missionários e esses missionários me levaram para a casa deles. Nos levaram para a casa deles. Dormimos lá 2 noites e aí foi quando eu comecei a ir atrás das crianças.
E aí foi assim que nós começamos a tirar crianças de lixo e entrar em lugares de voodoo, onde eles estavam se guardando essas crianças. E aí os anos foram passando. Eu continuei trabalhando, eu já fui no Haiti 34 vezes, eu entrei nessa nação, já levei 29 equipes de brasileiros para o Haiti. E hoje nós temos uma base missionária com missionários brasileiros, guatemaltecos, mexicanos, dominicanos. Enfim, tem vários missionários que vivem lá. E uma equipe cuida da área da saúde das crianças, a outra equipe cuida da evangelização das crianças, a outra equipe cuida da educação das crianças. Então, hoje, nós não temos só crianças, nós temos um monte de adolescentes que estão nas escolas e estamos lá estabelecendo o nosso centro de realização de sonhos lá também. Glória então, foi a Deus. assim, você não pode ter medo de obedecer. Não. Então, você não pode colocar para Deus assim exigências. Eu só vou se o salário for, eu só vou se a porta se abrir. Eu fui sem nada, cara. Entendeu? Quem lê meus livros, eu tenho um livro chamado O Toque Divino. É um livro que ele está na 12ª edição. É o livro da minha vida. Então, quando eu percebi que eu tinha um chamado missionário, eu coloquei uma mochila nas minhas costas. E eu era cabeludão, cheio de tatuagem. O pastor tinha assim meio medo de mim, porque eu levava os jovens para evangelizar os drogados. E quando eu falei para ele que eu tive um sonho indo para o Amazonas, ele falou, tá bom, pode ir. Então não teve assim uma oração para eu ir para a obra missionária, alguém levantar uma oferta para eu ir para a obra missionária. Eu coloquei a mochila nas costas, depois de 5 meses e meio eu cheguei no Amazonas. Nossa. Dormi em escada de teatro, dormi em estação de trem, vagão de trem abandonado, dormi em cabine de policial que me deixava dormir, dormi em banheiro de rodoviária. Eu só sei que depois de 5 meses e meio eu cheguei no Amazonas. Lá na Amazônia, um grupo da Jocum me encontrou que eu fui descobrir que existia mantenedores. Uma moça chamada Coromoto, que hoje mora em Anápolis, Goiás, uma venezuelana, ela perguntou assim para mim, quem são seus mantenedores? E eu falei, o que é isso, mantenedores? Não, quem que manda dinheiro para sustentar você aqui? Eu falei, existe isso. Então, cara, eu nunca fui por dinheiro. Eu não fui por dinheiro, eu não fui por comodidade. Eu fui porque tinha uma chama que arde há 39 anos no meu coração. Eu tenho 38 anos de ministério. E arde até hoje. Glória a Deus. Então, não teve assim Muita gente não tem experiência com Deus porque quer que venha um anjo, que venha um relâmpago. Eu sou como a Amy Carmichael. Ela disse, eu nunca li uma ordem, eu nunca tive um chamado. Eu apenas li uma ordem e obedeci. E fui para a obra missionária. É assim também é a minha vida. Você fez igual. E não me arrependo de nada. E sou um cara extremamente... Deus é exagerado em abençoar. Eu sou muito abençoado por Deus. Glória a Deus. Ele me deu o privilégio de viver todos esses quase 40 anos para o reino dele. Tem sido extraordinário. Aleluia. Muito bom. Glória a Deus. E que o nome do Senhor continue sendo glorificado. Amém. E tem um monte de testemunhos. O senhor falou outro do no Paquistão. O Paquistão, a gente estava lá em novembro de 2021. Ok. E nós fomos levar comida para os escravos. A gente comprou umas 300 marmitex e a gente ia passar o dia com esses escravos. Tinha 2 palhaços que foram comigo e um outro amigo. Palhaço? Eu sempre levo palhaços. Eu nunca entro como missionários nesses países. Eu levo médico, eu levo odontólogos. Depois o pessoal pode entrar na minha rede social e se quiser se voluntariar para ir comigo, olha aí. Todos os anos eu levo 5, 6 caravanas para vários países do mundo. Olha aí, quem tiver interesse... E, inclusive no Brasil, acabamos de chegar lá agora, de Marajola, e vem 92 brasileiros para lá, para fazer um trabalho assim. Então eu levo cabeleireiros, manicure, pedicure, odontólogos, médicos, palhaços, pastores, de tudo. E a gente faz um arrastão na cidade. Então tinha ido 2 palhaços comigo. Nepal, Camboja, esses países, a gente tem igrejas lá, mas eu nunca chego como pregador. Eu chego como alguém que veio cuidar das pessoas. E quando eles começam a perguntar, o que você está fazendo aqui? Por que você cuida da gente? Aí eu vou falar, não, eu conheci uma pessoa e mudou a minha vida, eu aprendi com ele, é por isso que eu estou aqui, o nome dele é Jesus. E é assim que a gente abre igrejas nesses lugares. A gente não chega lá com uma caixinha de som igual no Brasil e começa... Não, você fecha a porta, né? Primeiro a gente ama as pessoas.
depois elas vão entender o motivo do nosso motivo do amor. amor. A gente salga o lugar, a gente brilha ali, aí eles vão perguntar, que luz é essa? A gente vai dizer, então, a gente não tem luz própria, a gente é como a lua, que só tem luz porque o sol ilumina ela, e a gente só tem isso porque tem Jesus que coloca isso na vida da gente. Que maravilha. Então, as pessoas que estão nos assistindo podem entrar nas minhas redes sociais e dizer, cara, eu quero participar disso. Amém. E vem com a gente. Amém. Então E eu levei... as redes sociais do Evangelista, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Aí você vai lá, Isso. confere lá, Instagram, Facebook. Você vai ver. Hoje tudo. mesmo eu fiz um convite pro pastor Joaldo, né? Sim. Para ele ir para o Paquistão comigo. Olha aí. De 23 a 30 de novembro agora desse ano. Eu estou levando mais uma equipe para lá. Então a gente faz cruzadas, a gente liberta famílias, a gente inaugura escolas, a gente tem um ministério lindo. Hoje a gente tem 6 frentes missionárias no Paquistão. Mas como é que começou? Começou eu chegando com esses meus amigos em um campo de escravos e o cara colocou uma pistola na minha cabeça e apontou a metralhadora pra gente. Então, Misericórdia. passou na minha cabeça assim, um filme em segundos de toda a minha família. Eu falei, pronto, hoje a gente não escapa, hoje a gente morre. E Deus tem os seus meios de livrar a gente. O cara que a gente tinha contratado para comprar, a gente tinha comprado as Marmitex, ele foi levar as Marmitex para nós lá, ele veio, ele vinha com o carrinho dele, que é um tuk-tuk, ele jogou em cima do cara que estava com a metralhadora. Então, foi o tempo que a gente teve de correr, entrar no carro e vazar. Nossa. Mas a gente chorou. A gente ficou umas 2 horas chorando, tremendo, de medo, porque a gente viu a morte diante de nós. E não foi nesse momento de medo e pavor que Deus falou comigo. Você vai libertar essas crianças através da educação e da evangelização. Então, você vai abrir uma escola e se você entrar nas minhas redes sociais, você vai ver. Hoje nós temos uma escola reconhecida pelo governo, que foi muito difícil, foi muita perseguição, mas a gente tem 10 salas de aula, a gente tem todos os professores, a nossa escola é bilíngue, a nossa escola é cristã dentro de uma república islâmica. Mas a gente quase morreu para isso. E hoje a gente liberta, já tem mais de 600 pessoas libertas da escravidão, fora essas crianças, né? São 84 famílias que nós já libertamos lá nesse país. E, de repente, se você que está me assistindo quiser ir comigo, entra em contato. Só 20 pessoas vão comigo esse ano de 2026, tá bom? Vai lá, faz a inscrição lá toda. Perguntaram para mim, eu posso ir no Paquistão com você? Falei, pode, só não sei se pode voltar, né? Mas pode. Mas é brincadeira. Você vai ver, a gente tem segurança com as metralhadoras, a gente nunca entra nesses lugares hoje sem segurança. A gente é acompanhado com policiais armados 24 horas, o tempo todo, é seguro. Pode ir. Pode ir. E aí era para ser um incentivo, mas agora... Não, mas Paquistão é para cristão, entendeu? É para cristão. Então eu já coloco assim bem de cara, é para cristão. Se você realmente quiser ir... Eu já fui detido pela polícia no Tajiquistão, já passei uma noite toda interrogatória, 28 graus abaixo de zero. Nossa. Já fui usado por Deus para colocar 10 mil Bíblias no Uzbequistão, que é uma nação que se pegar você com uma Bíblia, você pode pegar até 2 anos de prisão. Eu só entrou com 50. Com 10 mil 10 Bíblias. mil. 10 mil Bíblias. Eu não posso, claro, falar os meios, eu sou proibido de falar. Eu posso falar a nação, eu posso falar, mas é só isso que eu posso falar. Mas, então, quer viver uma aventura, cara? Para de ficar assistindo Harry Potter, ficar assistindo Matrix. É a Bíblia, rapaz. A Bíblia é extraordinária e a presença de Deus te introduz assim em lugares que a sua vida vai ter adrenalina o tempo todo. Glória a Deus, olha aí. Amém. Glória a Deus, pastor. Testemunho muito forte. Imagina se eu estar ali fazendo o evangelho, pregando a obra do Senhor, missões e tudo, e do nada você se depara numa situação onde tem armas apontadas para o Senhor e tudo, mas sim. Glórias a Deus. Mas é assim, cara, é Atos 9, Atos 8, Filipe ensina a diaconia, Atos 10, Pedro ensina a kenosis, e Atos 9, Ananias ensina a martiria. Ele está disponível aí batizar Paulo, mesmo argumentando com Jesus, dizendo, esse cara está matando, esse cara está prendendo, esse cara está levando cativo, esse cara está arrastando todo mundo para Jerusalém, colocando na prisão quem confessa o seu nome. Mas Jesus disse, eu preciso que você vá lá. Então a martiria não significa que você vai ser um mártir, mas significa que você tem um espírito de sacrifício. Entendeu? Você está disponível
a se esvaziar e a sofrer pelo amor do evangelho. Então, as pessoas olham para mim e falam, cara, como é que você faz tudo isso? Primeiro que não sou eu, é ele que faz em mim. Com a única certeza. coisa que eu tenho é a disponibilidade. Ele me salvou, e 2 Coríntios 5,14 fala que o amor de Cristo nos constrange, julgando-nos assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram, para que aqueles que agora vivam, não vivam mais para si, mas vivam para aquele que por eles morreu e que por eles também ressuscitou. E já logo no versículo 20 fala que nós somos embaixadores de Jesus. Então é isso. Glória a Deus. Não tem coisa mais gloriosa do que isso, cara. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Pastor, falando um pouco assim agora sobre igreja, o senhor acredita que toda igreja deveria ter assim essa visão de missão, vamos dizer assim, porque tem muitas igrejas que só fazem ali na igreja local, fazem os seus cultos normais e tudo, aquilo, batismo, amém, glórias a Deus, mas assim não tem uma certa visão de avançar com o evangelho assim para os campos, a outras cidades, outras nações. Só acredita que toda igreja deveria ter essa visão? Claro, porque eu acredito que não existe igreja se ela não for missionária. Ela pode ser um clube religioso, ela pode ser uma sociedade, uma associação, um estilo, um Rotary Club. Porque a igreja, cara, ela não consegue existir se ela não for missionária. Não tem como. Então, não estou dizendo que a igreja vai ter que cruzar as fronteiras, vai ter que ir, não, mas que ela tem que ter uma visão mundial, ela tem que ter. Sim. Ela precisa orar pelas nações, ela precisa contribuir financeiramente pela evangelização dos povos, ela precisa se esforçar em enviar missionários, ou pelo menos participar, porque hoje tem muita parceria, né? Sim. Várias igrejas se unem, cada um ajuda com uma certa quantia e um missionário é enviado. Então, no mínimo, ela tem que participar. Então, no Novo Testamento, não existe espaço para você ser igreja sem ser missionária. Não existe isso. Se é igreja, é missionária. Mesmo que essa igreja não cruze fronteiras, mas ela está apoiando quem está cruzando. Ela está orando por quem está cruzando. Ela é uma comunidade que ela tem uma visão missionária aqui e é a partir daqui, de onde ela está, que ela vai fazer missões. Então, é impossível, de acordo com o Novo Testamento, você ser igreja e não ter uma visão missionária. Você pode não ter recursos, você pode não ter forças, você pode não ter habilidades, mas se você é igreja, você tem a visão missionária. Amém. Amém? Glória a Deus. Muito bom. E agora vamos falar um pouco também sobre a juventude e os jovens. O senhor faz muito trabalho assim, que é os voluntários que se voluntariam, né, para fazer esse trabalho com o senhor, que viajam para vários países. Qual é a faixa etária assim, de idade deles? São jovens, são mais maduros as pessoas? Tem interesse dos jovens em fazer esse evangelismo? Assim? Tem sim. Bastante? A gente tem bastante. A maioria das pessoas que frequentam as nossas cruzadas, que a gente chama de Projeto Compaixão, Sim. A maioria é jovem. Embora a gente tenha os idosos, a gente tenha crianças também, as pessoas maduras, mas a maioria deles são jovens. São jovens que estão procurando... Eu estou escrevendo um livro chamado Missão de Curto Prazo. Embarque nessa aventura e nunca mais seja o mesmo. Então, a missão de curto prazo é uma porta que Deus está usando para você ter um discernimento se você tem ou não um chamado missionário. Porque às vezes você tem um fogo no seu coração, você sabe que foi chamado para fazer alguma coisa, mas não sabe o que fazer, quando fazer, onde fazer, como fazer. E aí você faz parte de uma missão de curto prazo, seja no Brasil, seja na África, seja na Ásia. Essa semana, esses 10 dias, esses 15 dias, o Espírito de Deus vai trabalhar que vai fazer você entender, não, cara, eu tenho um chamado missionário. Como a nossa missionária no Haiti, ela foi lá para conhecer o trabalho e hoje ela mora lá há 8 anos. Bom. Como alguns missionários que a gente tem na África. Eles foram como voluntários, hoje eles vivem nesses países. Mas como alguns outros jovens que foram para a África comigo, para o Haiti, e voltaram fazendo o sinal da cruz, dizendo, não tenho chamado para isso. Eu tenho chamado para trabalhar, para ser dizimista, para ser ofertante, para sustentar missionário, mas para ser missionário, não. E, meu amigo, então Amém. você está fazendo missões com o seu dinheiro, com as suas orações. Então é bom a pessoa ir. Porque aí ela vai dizer assim, não, cara, eu tenho um chamado para fazer missões a partir daqui da onde eu estou,
como eu tenho um chamado para fazer missões indo. Né? Ou eu vou contribuir com quem vai. Então, a missão de curto prazo é importante para te dar essa direção. A não ser que Deus mande um anjo, um querubim, um arcanjo, um serafim, te dê um sonho, uma revelação, e você tem uma definição. Mas, do contrário, eu acredito que é quando você se envolve em algum projeto missionário que você tem uma direção. Não, eu tenho chamado para ir. Não, eu tenho chamado para ficar e segurar a corda para quem vai descer. Olha, glória a Deus. Eu só incentivaria os jovens aí que estão assim, vai, não vai, vou, não vou, faça ou não faça. E outra coisa, só no Projeto Compaixão, esse que nós já fizemos 23 cruzadas, só nesse Projeto Compaixão nós já fizemos 18 casamentos. Uau. Então, jovens que estavam solteirão, amarradão, irmãs e irmãos encalhados, não sabia, se conheceram no Compaixão, e não tem lugar melhor para você se conhecer do que você conhecer alguém que está no mesmo propósito, servindo, se esvaziando para servir. E a gente já fez aí, ó, já fizemos casamento de missionários que se encontraram no Haiti, cara. Glória a Deus, no Haiti, ou talvez a Gi e o Elias vão estar assistindo aqui, eles se conheceram na África. Nas nossas caravanas, e teve casamento. Então, além de você ter um direcionamento missionário, você pode ter um direcionamento a respeito do seu futuro. Olha aí. Então vem cá, você que está encalhado, bora lá, né? Você que tá aí solteira aí, vai que você não encontrou a sua amada, ela tá no campo missionário esperando você lá. É isso aí. Fazer a obra junto, proclamar o evangelho aí, né, fazendo missões. O segredo, querido, é disponibilidade. Olha aí. Quando você se disponibiliza, talvez você não tenha dinheiro. Quem que vai pagar minha passagem? Eu não tenho dinheiro. Cara, eu sempre falo, você está disponível. Se você estiver disponível, Senhor, eis-me aqui, o Deus que te chamou é o Deus que vai providenciar todos os recursos. Eu falo isso porque eu tenho 39 anos, quase 40 anos trabalhando na obra missionária nesses países todos. E a disponibilidade faz com que Deus gere todos os recursos para que a obra dele seja feita. Glória a Deus. Então, vá lá para você que está aí, se disponibilize para fazer a obra do Senhor, que o resto Deus vai fazer. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Pastor, nesses 38 anos, 39 anos aí, quase 40 na obra missionária, qual foi, assim, um dos seus maiores desafios que você passou, assim, na obra da missão, que talvez, não sei, que o senhor até pensou assim, não, eu preciso parar com isso, ou não é para mim, algo do tipo? Rapaz, eu vou ser bem sincero para você. Quando Deus fala comigo para fazer essas coisas que eu estou fazendo, de verdade eu sei que é Ele. Por que eu sei que é Ele? Porque eu não tenho condições alguma de fazer o que Ele está mandando. É impossível. Por isso que eu sei que é de Deus. Porque Ele está mandando eu fazer algo que já vai arrancar de mim toda a confiança no meu braço. Toda a confiança no meu dinheiro. Por exemplo, agora nós compramos o lugar lá no Paquistão, onde os muçulmanos queriam tomar esse lugar. Sim. Cara, eu fui lá, em dezembro passado, eu fiz uma proposta, $275 mil. Onde que eu tenho esse dinheiro? Mas os muçulmanos queriam dar $300 mil para eles pagarem várias vezes. Eu levei $100 mil em mãos, ficamos 2 anos ajuntando esse dinheiro com os meus amigos, demos de entrada, e esse ano aqui, eu tenho 10 prestações de R$100 mil para pagar no Paquistão. Eita. E eu não tenho ajuda de ONG, de instituição, são meus amigos, os pastores que vão me ajudando, que me conhecem, vão ofertando, meus livros que eu vou vendendo. Já pagamos a 5ª prestação. Glória e eu a vou Deus. sobreviver até outubro. E, cara, você vai comprar um lugar... 276, vai ficar $300 mil com os documentos, R$1,5 milhão. Eu olhei e falei, Deus, eu não tenho nada não, mas se o Senhor está mandando, eu Amém. vou comprar, porque eu não dou conta disso. Então, eu descobri um segredo. Todo sonho que Deus me dá, eu não tenho condições alguma de realizá-lo. Por isso que eu vou para cima. Porque é Deus que vai fazer. Porque é Deus que vai fazer. Então, quando você quer uma coisinha que Deus fala com você dentro daquilo que você pode fazer, essa sua fé é misturada, que tudo que Deus mandar você fazer para o reino dele, humanamente vai ser impossível. Então, você tem que depender dele. É assim comigo. Então, não teve como eu desistir. Teve tempo de olhar e falar, Deus, se o Senhor não fizer, ninguém vai fazer.
Então é assim a minha vida. Amém. Tá bom. Glória a Deus. Totalmente na fé. Eu não sou melhor do que ninguém, eu apenas aprendi isso, de que fé verdadeira não é a minha capacidade de eu acreditar em Deus. A fé verdadeira é a capacidade de Deus acreditar em mim. Quem sou eu, cara? Porque Deus, é fácil crer nele, ele é todo poderoso, é soberano, é maravilhoso, tem todo poder, supridor. Ele é dono do ouro, dono da prata. Então, eu posso crer nele. Agora, ele olhar para mim e dizer assim, Edson, eu acredito em você, eu não sou onipotente, não sou onisciente, não tenho dinheiro, eu só tenho fraquezas, eu tenho defeitos, tenho pecados. E ele fala, eu vou usar você. Cara, ele é o autor e consumador da fé. E a fé é a capacidade de enxergar aquilo que não se vê. Então, meu pai não vê, meu pastor não vê, meus amigos não veem, eu não vejo, mas se Deus vê, cara, pronto, acabou, meu irmão. Ele chama a existência aquilo que não existe. Ele torna visível aquilo que é invisível. Pronto, amém. Essa é a minha história. Acabou, ponto acabou, final. Pronto. Glória a Deus. Pastor. Então, não é eu acreditar nele, é ele acreditar em mim. Mais nada. Essa pessoa que está me assistindo agora, você, cara, para e pense, será que Deus não precisou ter muita fé para acreditar em você? Nossa. Ninguém ia acreditar, meu amigo. Ninguém. Deus precisou ter muita fé para acreditar em mim. Porque meu pai não acreditava, meus amigos não acreditavam, ninguém acreditava. Eu, com 13 anos, fui para a FEBEM. Eu, com 15 anos de idade, fui colocado na pior prisão de menores do Brasil. Eu estava na FEBEM, na Celso Garcia, no Tatuapé. Com 17 anos de idade, eu tinha 19 processos. Quem iria acreditar que um menino com 18 anos de idade ia ser um missionário nas nações da terra? Ninguém. Mas aquele que é o autor e consumador da fé, ele chama a existência, cara. Glória a Deus. Pronto, é isso aí. Aleluia. É ele que faz. É isso aí. Você anotou essa. Então, ninguém vai acreditar em você, mas Deus acredita em você. Isso aí. Já é o suficiente. Pronto, cara. Amém. Glória a Deus, pastor. Glória pastor, a Deus. Já caminhando aqui para o finalzinho dessa conversa abençoada, se o senhor pudesse deixar aí uma mensagem para os jovens, para a igreja, sobre obra missionária, para uma motivação, algo do tipo, em nome de Jesus. Tá bom. Atos capítulo 8, versículo 26, diz assim, o anjo do Senhor falou para Filipe, e o texto fala que o anjo pediu para ele se levantar e ir para um lugar. E aí o texto diz, ele levantou-se e foi. Atos 9, versículo 10, o Senhor Jesus disse para Ananias, levanta-te e vai à rua direita, na cidade de Damasco. E o versículo 13 em diante diz, e Ananias levantou-se e foi. Atos 10, 23, o Espírito Santo disse a Pedro, não temas, foi eu que enviei, levanta-te e acompanha esses homens. E o texto diz, e Pedro levantou-se e foi. Então, diante dessas ordens, o Filipe ouviu, levantou e foi. O Ananias ouviu, levantou e foi. O Pedro ouviu, levantou e foi. Por isso o etíope foi salvo, por isso o asiático foi salvo, por isso o europeu foi salvo. Todos houve salvação, porque as pessoas ouviram e obedeceram. O que é que você vai fazer? O meu conselho é, ao ouvir um chamado de Deus, levante-se e vá, porque o resto ele cuida de tudo. Obedeça. Aleluia. Glória a Deus, pastor. Que bênção. Que bênção, pastor. Amém. Glória a Deus. Então, ficamos por aqui com esse tema bastante abençoado. Eu tenho certeza que você foi edificado com o que foi comentado aqui sobre obra missionária. Você, inclusive, não se preocupe, como o pastor aqui comentou, obra missionária não é apenas ir para outras fronteiras, outras nações, sim, conhecer vários lugares, mas independente de onde você estiver, proclame o evangelho, pregue a palavra, mostre para as pessoas a verdade, o caminho, a vida que é o nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu na cruz por nós. É isso aí. Amém, pastor? Amém, evangelista, muito obrigado pela... Edivaldo, né? Edivaldo, isso. Deus te abençoe muito. Obrigado pelo privilégio de estar aqui com vocês. Obrigado, pela sua presença, esse compartilhamento de história bastante interessante. E é isso, eu peço que você dê uma saudação para o nosso público, um tchau aí. Tá? Um grande abraço a todos vocês. O desejo do meu coração é que o Espírito Santo possa pegar todas essas sementes que foram lançadas aqui e te ajudar a remover toda a pedra, todo o espinho do coração, fazendo com que o seu coração seja uma terra boa e que todas essas sementes possam produzir muitos frutos na sua vida. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te prospere, que o Senhor faça o seu rosto resplandecer sobre ti, que o Senhor tenha misericórdia de ti, que a boa mão dele te guarde
todos os dias da sua vida. Assim eu te abençoo em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pastor, mais uma vez, muito obrigado. Agradeço muito. Eu que Espero vê-lo agradeço. senhor aqui novamente. Amém. Mais uma vez, com bastante testemunho e tudo Vai ser mais. uma alegria. Glória a Deus. Um abraço. Obrigado você que nos assistiu até aqui. Curta o nosso vídeo, comenta, compartilha. Eu vou deixar disponível aí na descrição do vídeo as redes sociais do evangelista aí para vocês acompanharem as missões, ajudarem, se voluntariar para tudo aquilo que Deus tem para fazer na sua vida. Em nome de Jesus, mais uma vez, obrigado. Fique na paz do Senhor. Tchau. Valeu. Amém.